Giovanni, como é que tá, meu caro? Tudo tranquilo? Tá tranquilo? Teu time tá bem? Meu time vai melhorar. Vai melhorar. Tem que Então, melhorar, porque não né? tá bem. Eu quis dizer que não tá bem. Mas, Giovanni, claro que naturalmente nós sabemos que no Brasil, eu sempre digo o Brasil, ainda é um país de oportunidades, né? Porque o Brasil está se fazendo ainda, quer dizer, tem muitas dificuldades. Existem dificuldades no exercício profissional do trabalho? Pois então, senhores. Silvio Lopes, existem bastante dificuldades para as pessoas conseguirem trabalhar no Brasil. O Brasil é um país que existem muitas amarras aí que faz, inclusive, com que ele não consiga crescer economicamente, né? Muitos obstáculos. E tem um ditado, né, um provérbio que é muito verdadeiro, muito sábio, né, que diz que o trabalho dignifica o homem. E isso é de tamanha importância que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 23, prevê o seguinte, que todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha do emprego. Diz também que todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa, não é? O Brasil, o Estado brasileiro, incorporou a Declaração dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos, dentro da Constituição Federal. E a Constituição Federal ela é alicerçada, inclusive, no direito do trabalho. Porque lá no artigo 1º da Constituição Federal, fala lá que o fundamento do Brasil são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, se os senhores tiverem curiosidade de buscar a Constituição Federal e lerem lá, já direto no artigo 1º, inciso 4º, vai estar lá, o fundamento da República é o valor social do trabalho. Dentro da Constituição Federal ainda, lá nos direitos individuais, que está lá no artigo 5º, está lá, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E, não obstante essas questões dos fundamentos do Estado ter o alicerce do trabalho, inclusive nos direitos sociais da Constituição Federal, está previsto lá no artigo 6º que os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação e o trabalho, ele reforça o trabalho. Então vejam, senhores, a importância do trabalho para o Brasil, para o mundo, não é? Todavia, para algumas profissões que utilizam os seus conhecimentos adquiridos nas academias, o legislador constitucional previu que compete à União regular as atividades e inspecionar essas atividades, né? Então está lá no artigo 21 que compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. E compete à União legislar sobre a organização do Sistema Nacional do Emprego e condições para o exercício das profissões. Então verifica, senhores, a importância do trabalho como fundamento da sociedade e da República e no tocante às profissões liberais, é da competência originária da União inspecionar e regular, para que as pessoas elas atuem com liberalidade, né, e com compromisso de fazer da forma e daquilo que a ciência diz para fazer. Então, nós temos ali os engenheiros, os arquitetos, os contadores, os advogados, os médicos, essas profissões liberais todas. Não é? Muito bem. A União, em seu turno, delegou essa competência da mais absoluta importância para os conselhos de fiscalização. E vejam, senhores, que no governo do Sarney, né, do presidente Sarney, isso foi lá em 85, através de um decreto, o Sarney deu total autonomia aos conselhos de fiscalização, retirando a supervisão ministerial dos conselhos, porque antes de 85, os ministérios tinham ali uma certa supervisão acerca dos trabalhos executados pelos conselhos de fiscalização profissional, dada a importância do conselho que tem ali uma interferência direta no trabalho, não é? Então, assim, a inspeção do trabalho liberal foi delegada aos conselhos, com estrita autonomia do governo federal, que é eleito pelo povo, né? Então, aí, hoje em dia, nós temos diversos conselhos de fiscalização, e esses conselhos, com total autonomia na relação com o governo federal, com a União, que é a responsável pela inspeção e pela regulação do trabalho, e também do trabalho liberal, do trabalho profissional científico, esses conselhos vêm impondo restrições ao exercício do trabalho, como admissões, a inscrição para poder trabalhar. Então, nós temos, por exemplo, a OAB, tem o exame da ordem, certo?
O Conselho de Contabilidade também tem uma espécie de exame da ordem, o nome desse exame é o exame de suficiência. Então, o sujeito faz a faculdade, cola grau, depois de colar grau, ele é submetido a um exame para poder obter o registro, para poder trabalhar. Então, a pergunta que se faz é a seguinte: por que o exame é feito depois de colar o grau e não antes de colar o grau? Será que não seria mais adequado que a sociedade voltasse a dar o devido valor ao diploma? Porque hoje parece que o diploma não vale mais tanto. As universidades mercantilizaram o estudo, vendem o diploma, os alunos querem, na grande verdade, comprar o diploma, né? E o diploma acaba sendo pouco valorizado acerca do conhecimento que isso, de certa maneira, justifica, quer dizer, não justifica, explica por que 80% dos advogados não passam no exame da ordem, quer dizer, a faculdade é insuficiente. Pois então, não é? Eu tenho que o exame, se ele for feito, ele teria que ser feito antes de entregar o diploma. Sim, claro, antes de entregar o diploma. Até para forçar a universidade a dar um bom ensino para os antes de dar o diploma, saber se o cara está em condições de receber o diploma. No caso do Conselho Federal de Contabilidade, existem algumas especializações que o Conselho impõe à comunidade contábil, cadastros especiais. Então, se o sujeito faz perícia contábil, tem lá o tal do CNPC. Então, o sujeito tem que pagar a inscrição, o sujeito tem que fazer uma prova de admissão, o sujeito tem que frequentar cursinhos para obter pontuações para se manter no cadastro. Uhum. O mesmo vale também para o cadastro dos auditores independentes, que é o CNAE. Então, o sujeito tem que ter uma série de gastos de tempo, de energia, para obter esse cadastro adicional, além do cadastro principal, para poder exercer determinada especialidade da tarefa. Isso retira do profissional o quê? A liberdade ao trabalho, claro, que é o que a gente estava comentando antes, do fundamento. Da Constituição. Da própria Constituição, não é? E os conselhos acabam ganhando com isso. Os conselhos acabam ganhando, porque quem ministra os cursinhos não são os conselhos, para manutenção nesses sistemas de pontuação. Se eles fazem convênios com entidades privadas, e esses cursos não são baratos, o Conselho não banca esses cursos, não subsidia esse curso. Então, é o Conselho trazendo obstáculo ao trabalho profissional. Na verdade, o que eu queria trazer para os senhores, uma reflexão, não é? Uma reflexão sobre que o governo e a sociedade precisava rever a questão dos conselhos de fiscalização, porque o trabalho é uma coisa séria, né? Só para concluir, Silvio, para concluir, no domingo passado, no dia 8, né? Esse programa é gravado, mas no dia 8, o Conselho de Contabilidade delegou, inclusive, para uma empresa, né? Para fazer o exame de suficiência para mais de 80 mil bacharéis em ciências contábeis poder trabalhar. Então, por causa da pandemia, decidiram que o exame seria online e não pôde ser feito o exame por problemas técnicos. Então, nós temos ali mais de 80 mil profissionais no Brasil que não conseguem não estão habilitados para trabalhar. Não estão habilitados para trabalhar. Giovanni, obrigado pela tua importante essa manifestação, né, e trazer essa reflexão, que eu acho que muita coisa tem que mudar. A Constituição, de certa maneira, ela é muito socialista, mas tem alguns aspectos em que ela delega a liberdade de expressão, a liberdade de exercício, de profissional. Isso é importante. Obrigado, Giovanni. Um abraço, obrigado. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.